Irmãos e irmãs, um bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, a 32ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos São Martinho de Tours. A primeira leitura de hoje é retirada do livro de Tito, Paulo a Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade, na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Responderemos esse texto com o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O evangelho de hoje é retirado do capítulo 17 de Lucas, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-lo, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. O texto da primeira leitura de hoje, entendo que ele estabelece uma continuidade com o texto de ontem no que diz respeito às orientações morais relativas ao comportamento, à maneira de se colocar em sociedade, ao testemunho que o cristão deve dar de mansidão, de integridade, de honestidade, de boa vontade, no sentido de fazer e testemunhar o bem, mas, sobretudo, o vínculo com o tema de ontem está no reconhecimento de que isto não é a garantia de nossa salvação, mas que a salvação é sempre obra da graça e da misericórdia de Deus. Claro que ser e fazer o bem já é um processo da graça de Deus agindo em nós. Mas, ao mesmo tempo, é por esta mesma graça que nós seremos salvos.
Então a salvação, ela é obra absoluta da graça de Deus. Há um aspecto interessante quando o texto da primeira leitura hoje é aproximado do Evangelho, no capítulo 17 de Lucas, versículos 11 a 19, onde Lucas fala da cura de 10 leprosos e das palavras de Jesus que atribui a salvação apenas a um deles, embora os 10 tivessem sido curados. Jesus distingue cura, o aspecto físico, a restituição da integridade física, de salvação. E a salvação está associada exatamente não ao pedido ou à súplica da cura, mas à nobreza do retorno para dar glória a Deus, ou seja, relacionada àquela virtude humana, que a princípio tem a ver com boa educação, tem a ver sim com virtude da gratidão, mas também ela tem sua matriz ou sua nuance espiritual, porque está dito no texto de Lucas que o samaritano, curado, voltou para dar glória a Deus. Se ele voltou para aquela ação virtuosa do ponto de vista humano da gratidão, mas voltou para dar glória a Deus, ou seja, ele voltou num ato humano de agradecimento, de nobreza, de boa educação, de bom testemunho, mas também num ato de fé. A salvação, ela está sempre associada a esses dois movimentos, né, que são com muita dificuldade separados. O movimento da natureza humana com as suas virtudes e com a sua nobreza, e ao mesmo tempo a ideia da sobrenatureza, da graça divina, da ação da misericórdia divina e do ato de fé. Desejo que esse dia seja abraçado por nós como um dia em que, olhando com carinho para a nossa vida, para a nossa história, para o que a gente já andou, já caminhou, a gente volte para dar glória a Deus e abrace não só a virtude da gratidão, né, nesse retorno, mas também o ato de fé de quem reconhece que tudo é graça. Um dia abençoado para todos.